meus amigos, com que alegria aqui estamos. Especialmente pela alegria reinante no ar. É palpável, é tocável. Agora, ouvindo a sua linda voz, parabéns, o toque do seu instrumento, como é bonita a voz humana, esse instrumento que Deus nos dotou para a comunicação. Quero cumprimentar a todos, agradecer aqui e cumprimentar a caravana, Célia, que alegria vocês trouxeram a Bilar com a presença tão agradável de vocês. Parabéns a Bilar, ao Céu de Luz, pelo mês espírita, pelos 20 anos da casa. E toda casa que aniversaria merece, como merece, que nos juntemos, que nos programemos para comemorar. Porque, afinal de contas, nós temos um tesouro nas mãos, o tesouro do conhecimento espírita, que nos entusiasma a vida, que dá sentido à própria vida e nos faz conhecer as belezas de viver. Eu costumo dizer que a imortalidade da alma, que nós viemos a compreender tão profundamente com o Espiritismo, é uma das coisas que mais me encanta. Porque imagine vocês sabermos que somos imortais. Que coisa maravilhosa pensarmos que nunca teremos fim. A minha mulher costuma dizer, não, canseira isso. Mas não é. É que as nossas limitações atuais, as nossas carências, as nossas dificuldades, as nossas limitações vão passar, cedendo lugar gradativamente a uma felicidade que virá naturalmente. Podem observar os grandes benfeitores da humanidade, ou os espíritos, conforme vão avançando, intelecto, moralmente, cada vez mais sentem a grandeza de Deus. E quanto mais percebem a grandeza do Criador, mais se aplicam a trabalhar, a estimular, a encorajar, a disseminar o amor. Essas grandes almas, como Bezerra, Eurípides, Carvalho e tantos outros nomes que poderiam ser citados, nos dão esses exemplos do contágio de alegria com a grandeza da obra de Deus. E nós, que somos espíritos ainda tateando o conhecimento, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, já conseguimos vislumbrar, ainda que timidamente, essas alegrias que nos aguardam. E a sabedoria de Deus determinou que nós devemos conquistar isso, através do esforço continuado. Então, quando uma casa comemora 20 anos, nós temos mesmo que viver a alegria dessa conquista. Porque isso significa o esforço de muita gente, o esforço dos pioneiros, mas os esforços dos continuadores. Porque nós poderíamos simplesmente não fazer nada. Vocês que vieram de Lucélia e enfrentaram aí os 100 km de estrada, poderiam ter ficado lá em Lucélia. Mas trouxeram uma felicidade para nós. Fiquei muito feliz de encontrá-los, de conhecê-los, de revê-los. E naturalmente felicitam a casa com a presença de vocês. Então, meus cumprimentos a vocês todos, minha gratidão a Bilac pela oportunidade de aqui estar. E nós viemos falar com o nosso abraço lá de Matão, a terra de Carvalho, o bandeirante do Espiritismo. Viemos falar de Chico Xavier. Mas não viemos aqui falar da biografia do Chico, não. Nem contar causos ou casos já sobejamente conhecidos. Não é uma palestra biográfica, não é. Também não é uma palestra de bajulação, nem de exaltação da personalidade. Não é uma palestra que visa colocar médium. Não, Chico não precisava disso, nem precisa, nem gosta disso. Mas é uma palestra de gratidão. Gratidão, sim, pelo legado que esta notável personalidade deixou para a história da humanidade. Chico extrapolou os limites, as fronteiras do movimento espírita. É um cidadão que foi além dos limites
porque a sua vida foi exemplar. E naturalmente que muitos autores, centenas deles, se debruçaram sobre episódios de sua vida. E virou motivação de filme, virou peça de teatro, virou inspiração para novelas, virou referência mundial do que é espiritismo vivido, praticado. Chico Xavier, que nasceu lá na distante Pedro Leopoldo, em 1910, quando pensamos nesse nome, muitos de nós, inclusive os espíritas, somos levados até por um condicionamento psicológico a pensar no médium, a pensar em espíritos, a pensar em psicografia. Mas Chico está acima de tudo isso. Isso é apenas uma parcela do seu trabalho, do seu legado. É apenas uma parcela. Porque muito acima do médium, muito além da psicografia, muito além da convivência cotidiana com os espíritos, está o ser humano. Está a pessoa em si. Está o homem, o cidadão, o espírito nobre, que corporificou-se nesta encarnação, utilizando-se do nome de Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido Xavier. Mas, se nós buscarmos a personalidade de Chico, o homem, o cidadão, o espírita, nós vamos encontrar uma criatura que conecta-se perfeitamente com as características elencadas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando utilizou-se do subtítulo O Homem de Bem. As características ali colocadas por Allan Kardec didaticamente para que posteriormente viéssemos a estudar e conhecer, e aprofundar conhecimentos, virar temas de palestras, tese de mestrado, virar tema de pesquisa, de congresso, de debates, de estudos. Aquelas características do homem de bem enquadram-se perfeitamente na personalidade de Chico Xavier, que foi um homem bom. A gente fala foi, né? Porque ele desencarnou, mas é um homem bom, que atendia aquelas filas inumeráveis de pessoas que o buscavam em Pedro Leopoldo, em Uberaba. E normalmente as pessoas entravam em fila para falar com ele, varavam as madrugadas afora, e normalmente em diversas circunstâncias ele chamava a pessoa pelo nome, sem nunca ter visto a pessoa, sem nunca terem se encontrado. E mais que isso, quando a pessoa chegava, ele dava como resposta, em muitos casos, aquilo que a pessoa precisava ouvir. Referia-se aos motivos da angústia que a pessoa trazia dentro de si, das dúvidas que alimentavam, porque a sua percepção ia além da normalidade de todos nós. Mas isso não é só por causa da mediunidade, isso não é por causa da presença dos espíritos que o assessoravam, mas é também conquista da alma, é conquista do espírito, através de sucessivas encarnações dedicadas ao bem, através de sucessivas experiências reencarnatórias de devotamento, de abnegação, de disciplina, que fazem com que o espírito alcance esse estágio e se apresente entre nós e se torna um nome de referência. A palavra, a celebridade, um homem que se destaca, um homem que está acima da nossa normalidade, cujo principal característico, ou a virtude que mais se expõe, além das virtudes próprias do médium, a virtude do ser humano humilde. A humildade com que ele tratava as questões relativas a si mesmo. Uma verdadeira referência de homem de bem que se considerava um cisto. Uma referência de um homem de bem que se referia como alguém que não tinha virtude nenhuma, em nenhum momento procurando destacar-se perante os demais ou fazer-se mais importante, embora a sua capacidade de ler pensamentos, a sua capacidade de perceber além das aparências
de enxergar a distância, de ser capaz de decifrar enigmas, de adentrar o pensamento e o coração no interior do sentimento das pessoas e oferecer-lhes o conforto que a pessoa precisava no instante de angústia, nos motivos que levavam aquelas caravanas inumeráveis para Uberaba. Este era o nosso Chico. O Chico que, ao mesmo tempo de ser um homem notável, sobre o ponto de vista moral, trazia consigo várias modalidades de mediunidade, que não era de graça também, conquistas da alma. Um espírito que se desenvolveu, aprimorou-se, e vem ao planeta com uma responsabilidade imensa, com um compromisso, com uma tarefa. E nessa responsabilidade, Chico foi intérprete de centenas de almas que se comunicaram através de sua voz, de sua psicografia. Mas ele não era apenas psicógrafo. Chico era um médium de cura, médium de materialização, audiente, vidente, médium poliglota. Era capaz de falar e escrever em outros idiomas, sem nunca ter aprendido. Inclusive receber mensagem psicográfica com as duas mãos, simultaneamente, sendo que a mão esquerda escrevia em outro idioma de trás para frente. Motivo de estudo e espanto de cientistas e pesquisadores de várias áreas. De uma fidelidade extraordinária, a ponto de ser capaz, na sua mediunidade psicográfica, de reproduzir uma assinatura de uma vítima, cuja assinatura foi utilizada a favor do réu em julgamento. Sabem os que estudam a grafoscopia, a ciência que estuda a grafia, e todos nós temos características na assinatura, próprios da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa formação. Então cada um de nós tem uma assinatura, uma letra. Alguns de nós têm uma assinatura forte, alguns têm uma assinatura pequenininha, outros têm uma assinatura que rabisca o cheque inteiro, outros têm uma assinatura comprida, deitada, inclinada, de todo jeito, vai para baixo, vai para cima, de todo jeito. E o caso utilizado em julgamento, aquele que for a vítima de um homicídio, inocentou o réu dizendo que foi um acidente. E essa assinatura foi utilizada em julgamento, inocentando o réu. E a assinatura foi considerada autêntica pelos peritos em grafoscopia, que analisa a grafia. Tamanha a fidelidade do médium, a honestidade do médium. Porque nós, como guardamos imperfeições, nós, os médiuns, muitos de nós, quando no exercício da mediunidade, podemos cair na tentação da vaidade e querer trazer para a psicografia coisas que nós mesmos inventamos para nos fazer reconhecidos, importantes. Muitos de nós, seres humanos, caímos nessa vaidade de querer ser mais do que é, de aparentar mais do que se é, e às vezes médiuns que incluem coisas próprias, mas olha, foi o Bezerra de Menezes que está se ensinando aqui. Olha o Espírito que assinou isso. Olha o Espírito que está dizendo isso. E daí advém os grandes desencontros doutrinários, né? Porque aprendemos com Allan Kardec que para que uma coisa seja considerada uma informação correta e coerente, ela tem que passar pelo crivo da simultaneidade da informação. Porque Allan Kardec analisa isso no Evangelho segundo o Espiritismo, da importância de que quando os Espíritos querem fazer uma nova informação, uma nova revelação, essa informação é trazida simultaneamente através de vários médiuns, muitas vezes desconhecidos entre si, de diferentes lugares, ainda que com outras palavras. As confusões começam quando um médium decide falar, um centro decide divulgar uma ideia colocada ali dentro. Aí o centro, olha o que falou lá no centro, olha o que aí começam as confusões. Porque não submetemos isso ao critério da universalidade do ensino dos Espíritos. E Chico, com a sua honestidade, guardou essa fidelidade de se fazer instrumento dos Espíritos, a ponto de as obras de André Luiz, essa coleção científica da série Nosso Lar,
cujas informações no começo causaram estranheza, pela variedade, profundidade das informações, gradativamente têm sido comprovadas pela ciência. Tamanha a fidelidade do médium. Detalhes das descrições de Emmanuel nos seus romances clássicos históricos, gradativamente sendo comprovados. Centenas de espíritos escreveram ou falaram através da mediunidade de Chico Xavier. Entre eles, a doçura de Meimei, a poesia de Maria Dolores, o vernáculo extraordinário de Humberto de Campos, que quando encarnado ironizou a mediunidade psicográfica, daí a algum tempo estava escrevendo através do médium. Mas sem dúvida, a sabedoria do grande Emmanuel. Esse espírito que eu fico admirado de pensar como esse espírito estudou os evangelhos, debruçando-se sobre aqueles trechos das anotações dos evangelistas e desmembrando aquilo para que a gente enxergasse além das aparências. Um espírito capaz de escrever romances densos como Paulo e Estevão. Tem alguém aqui que não leu Paulo e Estevão ainda? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Pode levantar a mão. Olha, gente, vocês que não leram, leiam antes de desencarnar, por favor, porque vocês terão ali um documento precioso. O Chico disse que é o maior livro que ele psicografou. Não é pela quantidade de páginas, mas pelo conteúdo altamente moralizador, histórico. O livro Paulo e Estevão conta a saga de Saulo de Tarso, doutor da lei, que perseguia os cristãos, e quando foi prender Ananias, a quem ele considerava culpado pela sua noiva ter se convertido ao cristianismo e ter morrido depois, uma longa história, né? Porque Saulo de Tarso assassinou o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que era irmão de Abigail, noiva de Saulo. Ele convidou para o apedrejamento. Quando chegaram lá, descobriram que era o irmão dela, que havia trocado de nome para se esconder, para passar desapercebido. E aí foi desfeito o noivado. E quando ele resolveu retornar a ela, ela estava quase à morte, porque ela não guardou raiva do irmão, porque assassinou o seu irmão. Mas ela me fala de Jesus, ele fica mais revoltado ainda. E ao tentar prender Ananias, o próprio Cristo lhe aparece, numa cena comovedora, linda da história do cristianismo. E depois de um tempo, aí é outra palestra, né? Ele se torna Paulo, o maior nome do cristianismo depois do próprio Cristo. Então leiam Paulo e Estevão. Mas o Emmanuel foi capaz de escrever esses romances densos, como nos ofereceu a preciosa coleção Fonte Viva, que são livros com 180 capítulos cada um, todos com textos compactos, parágrafos curtos, mas de uma grandeza, de uma preciosidade impressionantes. Mas não é só isso. Chico também, na psicofonia, serviu de intermediário para espíritos sofredores, suicidas, arrependidos, espíritos em dificuldade tremenda, que ele cedia a sua instrumentalidade para que esses espíritos falassem pelo seu intermédio, vingadores, criminosos, intelectuais, espíritos de todo tipo, de toda qualificação, se utilizaram de sua mediunidade para trazer a experiência do seu sofrimento, do seu saber, da sua orientação. De forma que nós temos em Chico Xavier um legado impressionante diante da vida. Por quê? Porque Chico, como reagiria nesse momento histórico do planeta? O que ele diria diante de todos esses fatos que estamos vivendo? Este homem que teve uma infância sofrida, ficou órfão por pouco tempo, diz ele que levantava-se cada manhã e antes de tomar o café, aguardava a primeira surra da manhã adotiva. Vocês viram isso no filme. O filme tem os exageros próprios de uma produção, mas a biografia do Chico conta isso, né? Levantava, ele mesmo disse isso, levantava de manhã e aguardava a primeira surra. Uma vida sofrida, de dificuldades, nasceu na pobreza, uma época de dificuldades, de preconceito, perseguições, humilhações, e ao mesmo tempo incompreensões de vidas, mas também enfermidade. Sofreu com o olho a vida inteira, sofreu com o coração a vida inteira,
Ninguém para imaginar, mas esse homem que psicografava às vezes horas seguidas, que permanecia sentado durante horas nas madrugadas, comprometeu as pernas por não se movimentar, entregar-se todo, por inteiro, como instrumento dos Espíritos para esse trabalho de complementação da doutrina espírita, esse acervo literário e doutrinário que está à nossa disposição. Se quisermos enquadrar o nosso Chico na codificação, vamos encontrar com facilidade lá no Livro dos Espíritos, questão 573, missão dos Espíritos encarnados. Qual é? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. Está perfeitamente de acordo com o que Chico viveu. Ele fez tudo isso. Nós também somos Espíritos encarnados. Estamos comprometidos com essa orientação de qual é a missão dos Espíritos encarnados. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, referindo-se à mediunidade curadora, que Chico também teve, mas Emmanuel determinou que ele permanecesse, fixasse no livro, era a sua tarefa, sobre os médiuns. Allan Kardec, aqui o codificador, dizendo que os médiuns existem para serem intérpretes para a instrução dos homens. Foi o que Chico fez a vida inteira. Para mostrar-lhes o caminho do bem, também. Claro, Chico foi pródigo nas orientações. Pródigo. Conduzidos à fé. Quantas criaturas sofredoras que o procuraram desorientadas, e ele conduziu essas criaturas à fé. Esse trabalho é fruto do nosso livro. Põe a mãozinha lá, por favor. É fruto do trabalho de pesquisa no Referências. Clica no desses 10 livros. Esses 10 livros, a maioria deles é uma pesquisa dos autores sobre respostas que o Chico deu em diferentes momentos, menos o pinga-fogo, durante aproximadamente 70 anos, em entrevistas variadas para a imprensa espírita e não espírita. E também 3 deles de experiências de pessoas que conviveram diretamente com ele. E aquele 30 anos com Chico Xavier, ali o terceiro na sequência, vai contar a experiência magnífica de Clóvis Tavares, o grande Clóvis Tavares, escritor espírita que viveu de 36 a 66 com Chico. E ele vai apresentar nessa obra, quem não leu, leia também, é um livro fácil de achar, é um livro antigo, mas é uma preciosidade. Vai se defrontar ali com experiências maravilhosas, de uma pessoa que conviveu diretamente com ele durante 30 anos. Daí o livro 30 anos com Chico Xavier. E esse trabalho foi inspirado naquele primeiro livro que lá em cima, está esgotado atualmente. Foi o livro que detonou o desejo de fazer esse trabalho. Se chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier. E esse livro vai contar a experiência do repórter Clementino de Alencar, que era um repórter de O Globo, na década de 30, quando Chico lançou o Parnaso de Além Túmulo. O Parnaso de Além Túmulo reúne poetas brasileiros e portugueses que ditaram as suas poesias ao então jovenzinho Chico Xavier. E esse livro, quando publicado, mexeu, causou impacto com a elite intelectual do país. E o nosso Chico, tendo a presença de Clementino de Alencar, que foi designado pelas organizações Globo na década de 30 para ir a Pedro Leopoldo. Hospedou-se num hotel lá, ficou aproximadamente 3 meses lá, e acompanhava diariamente o cotidiano do médium. O médium lhe entregava os originais psicografados, ele levava para o hotel e fazia reportagens para o Globo. Só que esse jornalista tinha uma característica peculiar. Ele era absolutamente imparcial. Ele não era crente nem descrente. Ele escrevia o que ele via. Era honesto. E ele mandava isso para o Globo. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Eu não sei como é que ia. Mas ia. E o Globo publicava. E uma pessoa de Bauru colecionou essas páginas dessas reportagens do repórter imparcial Clementino de Alencar.
E no ano 2000, o Globo autorizou que a editora publicasse esse livro, saiu em 2000. Notáveis reportagens de Chico Xavier. Eu fiquei tão entusiasmado com esse livro. Falei, isso não pode ficar no esquecimento, esse livro é uma pérola. Está esgotado atualmente, logo saiu. E fizemos o nosso trabalho baseado a partir daquele livro lá que nos ensejou pesquisar nesses outros. São só 10 aqui. Claro que existem muito mais de 10 livros de autores espíritas e não espíritas que falam de Chico Xavier. Nós ficamos com esses 10 para fazer esse trabalho. Por favor, irmãos. Então, o Diante do Chico Xavier vai apresentar uma oportunidade de refletirmos sobre respostas que o médium deu. E nós dividimos essas respostas nesses assuntos aí. Aqueles que estão ali em vermelhinho não é de propósito não. Aqui eu estava dando uma demonstração aqui para o Vanderlei como é que ia funcionar aqui para ele me ajudar. Tá? Então ali estão 20 assuntos. Claro que tem muito mais de 20 assuntos, de 20 temas, mas para apresentar uma palestra nós escolhemos 20. Vocês vão ver uma coisa muito interessante nessa palestra, porque desses temas aí nós vamos ver no máximo 3. Uma palestra nunca é igual à outra. Porque aqui quem vai determinar o assunto, a partir daqui a palestra se encerra com o Orsi, agora vocês que vão escolher o direcionamento da palestra. E para fazer isso, eu queria saber se tem alguém aqui na plateia que teve uma experiência pessoal com o Chico Xavier. Quem está aqui? A senhora? Por favor, venha aqui à frente, por favor. Venha por aqui por causa da filmadora. Tem mais alguém que teve uma experiência com o Chico Xavier? Só a senhora? Não tem mais ninguém? Não tenha vergonha, a gente vai fazer a palestra engrandecer. Não, nós fomos juntos. A senhora foi junto? Junto com ela. Então a senhora pode vir aqui também. A senhora teve uma experiência pessoal com o Chico Xavier. Então nós temos 2 mulheres. Ela é fundadora? Dona Elza. Muito bem. E a senhora? Como é que é o seu nome mesmo? Delza e Elza. Tudo bem, dona Elza? Vamos ficar lá de frente para a câmera, porque ela está... Vira para cá, vira lá para a câmera, por favor. Pode virar para o público, mas não ficando de costas para a câmera. Isso, assim mesmo. Foi em maio de 99, né? Acho que foi. Nós fomos numa excursão. Eu gostaria que a senhora contasse para o público, bem resumidamente, né, compactamente, qual foi essa experiência? Nós conseguimos entrar, era 20 para meia-noite, quando nós conseguimos entrar, e ele já estava bem doentinho e não deixavam que as pessoas falassem com ele. Que ano foi isso? 99. Então a gente só pegava na mão e quando chegou a minha vez, eu só chorava, porque a emoção era tão grande, a energia que Chico irradiava faz com que você, não sei nem explicar a emoção que a gente sentia. Era muito lindo, né, Delza? Então, quando nós entramos, não podia falar com ele. E só a gente pegava na mão dele. E aí, quando chegou a minha vez, ele me olhou, eu estava sentadinho, ele me olhou e falou: de onde que a senhora é mesmo? Aí eu falei: Bilac. Ele falou: milagre? Eu falei: Bilac. Então leva o meu abraço para os nossos irmãos de Bilac. E a senhora não esqueceu mais esse momento? Não. A vibração foi muito forte. Eu só chorava, não. Fiquei mais de uma hora que não continha o choro, porque ele não falava com as pessoas. Já estava muito enfermo já nesse ano. Eles não deixavam ninguém falar nada. Então, assim, foi uma emoção que eu tenho registrado, né, na foto, né, falando com ele. E só quem viveu mesmo, assim, do ladinho dele, para sentir a emoção, porque é inexplicável a energia que Chico irradiava. E não foi só comigo, foi com outras pessoas também que sentiram tudo isso. Muito bem. E a senhora, o que a senhora gostaria de dizer? Vocês estavam juntas? Estávamos juntos, ela passou na frente, passei atrás, porque ele ficava de fila, né?
A gente tinha um cordão isolado, a gente estava no fundo da sala, e aquela multidão, a essa hora, o povo não se cansava, estava dentro do centro, fora também no pátio, aquela multidão, o povo não se cansava porque o ambiente se mostrava forte, radiado, mesmo fora da sala, com a presença dele. Então a gente não tinha sono, a gente não tinha canseira, a gente estava assim inteiro, eu acho que a gente podia amanhecer o dia, a gente estava ali firme. Era toda aquela irradiação. E essa foi a recordação que a senhora fez? Não dá para esquecer nunca mais. Muito bem. Tem mais alguém que teve uma experiência com o Chico aqui? Não? Muito bem. Como as senhoras vieram aqui à frente, se ofereceram e contaram a sua experiência, Chico era assim mesmo. Ele envolvia as pessoas com a sua vibração, com sua aula. Então vocês, as senhoras, adquiriram o direito de escolher um daqueles assuntos que são respostas que o Chico deu. Não tem pressa, o povo vai fazer torcida, ninguém pode falar, porque vai todo mundo aqui que falou ali, que falou isso. Agora, a escolha é de vocês. Vocês podem escolher um dos assuntos que ali estão. Já escolheu da senhora? Então pode falar da senhora enquanto ela pensa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a solução para o país. Vocês estão interessados também na solução para o país? Não, atendeu a expectativa geral, pode ter certeza. Essa pergunta é sempre solicitada. E a senhora escolheu? Lição de honradez. Muito bem. Pode sentar-se. Muito obrigado. Muito bem. Agora nós vamos pedir para o nosso Vanderlei colocar solução para o país. Vamos ver o que o Chico respondeu. E essa resposta é da década de 30. Está bem? Fazem 80 anos que essa resposta foi dada. Solução para o país. Evite-se a expansão do interesse pessoal. E isso não é apenas pensando em políticos, tá vendo? Nós temos que pensar com pessoas físicas, cidadãos comuns, que estacionam em vagas proibidas, que atravessam sinais de trânsito, que desrespeitam vagas, etc., que tentam subornar guardas. Quando há o interesse pessoal, evite a expansão do interesse pessoal. As competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo, e cultive-se acima de tudo o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação, e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Essa resposta é de 30. É uma resposta de Emmanuel. Está lá no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, registrada e presenciada por Clementino de Alencar. E depois de desencarnar, já está desencarnado Clementino, ditou um livro recente. Muito bem, mas não está assinado Clementino de Alencar, tá? Está assinado com o seu nome. Muito bem, volta no slide 2, então a mãozinha de novo. E nós vamos ver agora a lição de honradez escolhida pela uma das fundadoras da casa. Vamos ver o que o Chico respondeu no livro Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, de um dos seus companheiros de convivência. A dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas. Você parou para pensar quanta coisa cabe dentro dessa expressão bagatelas? Que nós mesmos cultivamos por vícios, por condicionamentos, por ambição, por pretensos interesses de toda ordem. Quanto tempo a gente perde com bagatela? A dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. Muito bem. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Essa semana? Semana que vem? Vem cá, meu caro. Você ganhou o direito de escolher um assunto. Mais uma chance. Volta lá no slide, por favor. Você não teve uma convivência pessoal com o Chico? Você me explica há bastante tempo?
Desde quando nasci. Nasceu espírita. Minha mãe me levava desde pequeno. Então, Gosta? gosto. Muito bem. Você tem o direito de escolher quando você vai fazer aniversário. Você teve a coragem de dizer. Aliás, inventaram você lá, né? Você tem o direito de escolher um assunto. Segunda-feira. Orientação aos filhos. Muito bem escolhido. Vamos ver o que disse. Obrigado. Vamos ver o que disse. Do livro Entender Conversando. Se eu tivesse um filho, ensinaria, isso é ele mesmo que está dizendo, não é Emmanuel, não. Ensinaria desde os primeiros dias de vida o respeito à existência de Deus, o respeito à justiça, o amor ao trabalho. Se a gente parar aí, só até aí, essa frase dá um congresso. Não dá? De pedagogia, de educação, de sociologia, de espiritismo, de educação dos filhos, de família. Imaginem a gente falar para os pequenos sobre o respeito à existência de Deus. Quanta coisa cabe aí. Quanta coisa cabe aí. E se nós falarmos de respeito à justiça? Só a palavra justiça, tão vilipendiada, tão desrespeitada na atualidade do país. O que é justiça? Como que vamos analisar, estudar só a justiça? Pegar acadêmicos de direito, profissionais da área de direito, juízes, promotores, advogados, professores, formandos, para discutirmos a justiça. Já pensou quanta coisa sai daí? À luz do Espiritismo? Sem a luz do Espiritismo já dá pão para manga. Imagine se incluirmos a visão espírita. E o que não dizer do amor ao trabalho? Quando os Espíritos ensinam que toda atividade útil é trabalho. O trabalho não é apenas remunerado. Toda atividade, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um trabalho, todos nós juntos. Estamos procurando entender o pensamento de um espírito nobre através de suas respostas, de seu exemplo de vida. E isso aqui é um trabalho de interação com os espíritos. Estamos sintonizados. Quantos espíritos não estão aqui conosco? Atraídos até pela alegria do ambiente, atraídos pelo nome Chico Xavier. Então, quanta coisa não caberia no amor ao trabalho. Ensinaria também a ele que não seria melhor que o filho dos outros. Quantos de nós não cometemos equívocos, querendo que o nosso filho seja melhor que o outro em várias situações, que ele tire proveito? Convenhamos. Todos nós somos iguais. Não há diferença entre nós. As diferenças são apenas de experiências. Todos viemos da mesma origem, temos a mesma destinação. Nenhum de nós é mais importante do que outro. Todos somos iguais. Ninguém é maior que ninguém, nem menor. Mas volta lá, por favor, Vanderlei. Agora, como ninguém pediu, eu vou... Pode. Só mais uma, tá? Para que voltar os nossos olhos. Essa questão, muito obrigado, meu amigo, por ter pedido essa. Ninguém pediu essa ainda hoje, nenhuma das palestras que eu fiz. É a primeira vez. Para quem voltar os olhos? Veja que bonito. É para Jesus que os homens necessitam voltar os seus olhos. Imagina o que cabe aí dentro, gente. Imagina o que está aí dentro. O poder dos homens e das nações passa com a sua própria ação. Olha que atualidade isso. E nós ainda estamos seduzidos pela ambição, seduzidos pelo poder, seduzidos pelo dinheiro. Daí a necessidade da difusão do conceito imortalista da vida. Paremos para pensar nessa expressão, conceito imortalista da vida. É por causa da ausência dessa noção que nós vivemos uma época de materialismo, de imprudência, de agressões. Esquecidos, iludidos que a nossa vida é solidária. A vida é uma só. São várias existências ligadas entre si. O que fazemos hoje, teremos que reparar amanhã se fizermos errado. Qualquer lesão que fizermos, teremos que reparar e responder. As nossas vidas estão ligadas intimamente umas com as outras. Então o conceito imortalista da vida é a luta da doutrina espírita.
E nós que somos espíritas temos que demonstrar que sabemos, não é acreditamos não, sabemos que a vida continua. Ah, eu acredito na doutrina, não é acreditar. Ou você crê, ou você vive ou não vive. A noção de imortalidade da alma e a ausência desse conceito imortalista que traz esse quadro deprimente, ridículo que nós estamos vivendo, de interesses mundanos, tão fictícios, tão passageiros. Por favor, volta lá no meu leite. Teve uma que ninguém escolheu, o que eu tenho que fazer aqui? Todo lugar que eu vou, tem gente que escolhe. Mas como aqui ninguém escolheu, eu vou escolher. Nós vivemos um grande flagelo humano, o suicídio. Nós temos que encarar de frente esse assunto. Cometido o suicídio, geramos lesões. Que lesões? No perispírito. Nós somos a alma, o ser principal, que utiliza dois corpos. O corpo espiritual, o perispírito, e o corpo carnal, que tem tempo de validade. O perispírito absorve as lesões praticadas no corpo. Na próxima encarnação, quando vai formar um novo corpinho, o corpo absorve as lesões que estão no perispírito. Então nós geramos lesões com um gesto fatal, que vão repercutir em problemas psicológicos na própria alma, talvez sejam piores ainda, e nos desequilibramos, nos descontrolamos pela culpa. Seremos chamados a develar na próxima existência ou próxima, a depender do grau de culpabilidade, segundo as possibilidades ao nosso alcance. Agora pensemos nessa expressão, possibilidades ao nosso alcance. De todos nós que estamos aqui, nenhum de nós cometeu suicídio. Estamos aqui encarnados. Pelo menos nessa existência, não. Mesmo não tendo cometido suicídio, nós podemos garantir que vamos reencarnar neste planeta? A próxima? Não. Não podemos garantir que vamos ter o direito de reencarnar aqui. Será que poderemos reencarnar no Brasil outra vez? Ninguém pode garantir. Em que país vamos reencarnar? Qual a cultura que vamos encontrar? Qual a família que vai nos receber? Se é que vamos ter família. Em que condições culturais, materiais nos encontraremos? Quais os recursos que estarão à nossa disposição? Não sabemos. Com o suicídio, tudo se agrava. O problema é tão sério. São um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Um a cada 40 minutos no Brasil. Então nós, os cristãos, os espíritas em particular, que conhecem o desdobramento do suicídio, temos o dever de difundir o conceito mortalista da alma. Por isso têm surgido muitas iniciativas. Uma delas é esse livreto aqui. Suicídio, uma epidemia silenciosa. Isso aqui é gratuito. Eu tenho levado alguns exemplares impressos para deixar. Deixei aqui, já aqui com o Bilac, quero deixar com o Célia, peguem comigo depois. Este material é de distribuição gratuita e está para download gratuito no site do INPE, vocês vão mostrar o site depois. E o objetivo dele é a prevenção do suicídio, mas também a assistência às almas que se suicidaram. Por outro lado, o Dr. Agnaldo Vasconcelos, médico, cirurgião geral em São José do Rio Preto, muito respeitado profissional da medicina e também muito respeitado espírita na cidade, expositor de primeiríssima qualidade, fundou em São José do Rio Preto um centro muito grande, com 600 pessoas de público médio diário. É um centro que ocupa uma quadra. Tem um trabalho de promoção humana gigantesco. E o Dr. Agnaldo tem se especializado em falar sobre depressão, que é uma das causas de suicídio, uma das maiores causas, né? E o grupo de lá de dentro selecionou uma das palestras dele e resolveu duplicar isso para distribuição gratuita também. E como eu tenho um relacionamento muito grande com eles, eu estou sempre lá, eles têm me passado, esse aqui é CD, tem me passado DVD e CD, esse aqui é CD. Desta palestra selecionada sobre depressão, com o seguinte compromisso: eles me passam gratuitamente, e eu fiquei com o compromisso de cada palestra que eu fizer, cada lugar que eu for, levar um CD gratuitamente também, deixar com a casa,
E eu desconfiei que ia ter alguma outra cidade aqui. Eu trouxe o Paulo Célio também. Eu trouxe dois. Eu desconfiei. Eu falei, sempre tem alguma cidade vizinha. Eu pensei em Araçatuba. Araçatuba tem alguém aqui? Puxa, então ficar devendo um. Que coisa. Depois você copia aqui de lá. Então, mas a pessoa que ficar com o CD também vai assumir um compromisso perante os outros, de duplicar isso, tirar cópias. Aí a pessoa leva a mídia virgem, troca, traz e todo mundo. Para quê? Para espalhar isso, para ajudar mais gente. É um trabalho de prevenção do suicídio na voz extraordinária do Dr. Aguinaldo Vasconcelos. Muito bem. O Vanderlei, tem aí naqueles vídeos que baixamos, você vê Grupo Luz. Veja que música maravilhosa de um grupo de Goiânia, que praticamente é a biografia do Chico. Nasceu em Pedro Leopoldo um ser iluminado, trazia em sua bagagem difícil missão, complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena. Machucado, maltratado, sofreu humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal pra ver Maria João. Plano espiritual ela orientava, dizia pra ter paciência em sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Com sua mediunidade consolava todos, espíritos revelavam a reencarnação. Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina. Humildemente trabalhava sem reclamação. Mais de 400 livros psicografados, vozes do além ditavam mensagens de luz. O Espiritismo é revelação divina, o Consolador prometido por Cristo Jesus. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier,
Xavier, exemplo de verdadeiro cristão. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Uma música inspirada, uma verdadeira biografia da vida do médium. Essa palestra, como vocês viram, ela se torna diferente em cada lugar em função dos assuntos. Das 20 opções ali, nós usamos apenas 4. Mas essa palestra tem dado muitas alegrias pelos depoimentos que têm surgido. Porque em diferentes lugares, pessoas diferentes falam dessa experiência com o Chico. Recentemente, uma pessoa descrevendo o seu contato com o Chico, contou-nos uma de suas experiências, né? Estava em Uberaba num sábado à tarde, de muito calor, quando o Chico fazia suas reuniões embaixo do famoso abacateiro. Havia aquela multidão, aquele número grande de pessoas em volta do médium. Todo mundo queria pôr a mão no médium, e passava a mão no ombro dele, enfiava o bilhete no bolso, enfiava o bilhete no bolso paletó, passava a mão no rosto e beijava o cabelo, aquela gentarada. E aquele homem estava a 30 metros de distância, vendo aquela movimentação, centenas de pessoas em volta, e ele pensou, a 30 metros de distância: meu Deus do céu, coitado desse homem. Deus, dá força para esse homem enfrentar essa provação, esse assédio em volta dele, todo mundo querendo passar a mão nele, todo mundo querendo respostas, todo mundo querendo ele. Pensou. No que ele terminou, o Chico, que estava com um livro assim, levantou a cabeça, olhou para ele e falou: obrigado, meu irmão. O Chico lia pensamento à distância. Num outro caso, um rapaz, à época, 19 anos, e que agora continua rapaz, está com 60, mas hoje em dia, 60 anos, é uma criança, tinha um câncer no nariz, com 19 anos. E na época a medicina não tinha os recursos que tem agora. E a mãe, espírita, de família espírita, resolveu ir a Uberaba. Chegaram lá, aquela fila enorme, e a mãe falou: vamos para o hotel, amanhã cedo a gente volta. Vamos dormir. Foram dormir, puseram o relógio bem cedo, 6 horas levantaram, tomaram café na padaria, nem esperaram o café do hotel e foram para a casa do Chico novamente. E a fila ainda tinha 400 pessoas às 6 horas da manhã. Ficaram na fila. Aquela fila foi andando. E quando chegou a vez do moço, o moço apresentou-se e não falou nada. O Chico fez assim: vai com Deus, meu filho. E curou o câncer. Não teve mais nada. E disse para a mãe: os espíritos o operaram durante a noite, no hotel. Sem ninguém falar nada. Meu Deus! Tinha um outro rapaz, cheio de dúvidas. Estava virando motivo de angústia e de estresse em casa, porque não sabia que curso escolher para a faculdade. Ia fazer vestibular, não sabia qual seria. E o menino estava tão desequilibrado emocionalmente por causa da indecisão, que a mãe levou ele para Uberaba. Entrou na fila. Chegou a vez dele, o Chico pegou na mão dele e falou: meu filho, Deus te abençoe, é a primeira opção. Desse jeito. Ele sabia tudo, né? Porque lia o pensamento. Quando chegava perto da pessoa, sentia. No outro caso, agora em Lins, há poucos dias, uma moça na fila conversando com o homem de trás, conhecido amigo espírita do movimento espírita, contou isso no depoimento, e ela foi desabafando com ele: eu vim aqui porque aqui é a última alternativa, eu vou me matar depois que sair daqui. E contou a história para o rapaz que estava atrás dela. Ele falou: não faça isso, por que você vai fazer isso, etc. Foi contando baixinho, chorando, etc. Quando chegou a vez dela, ele era o próximo. Chegou a vez dela, sem falar nada, ele falou: minha filha, não faça isso. E ela desabou em choro no colo do Chico. O rapaz que estava atrás, que era o depoimento, falou: eu saí da fila. Nem falei com o Chico: eu estou fazendo o quê? Aqui um perdeu o filho, perdeu a mãe, ele quer se matar, eu estou fazendo o quê? Saí da fila. A experiência dele foi essa, foi ter saído da fila. Olha que interessante. São experiências vividas através
de um homem de coração generoso, que o grande marco da vida do Chico foi o conforto aos corações, foi o consolo e a força que oferecia às dificuldades humanas. Vocês viram no fabuloso filme As Mães de Chico Xavier? Quem não viu, veja, porque se você está com saudade de chorar, você vai chorar bastante. E esse filme conta a experiência de Célia Diniz, que perdeu, entre aspas, o filho que caiu da bicicleta. Vamos ver o depoimento dela, o Vanderlei vai pôr para nós. Célia Diniz sentiu a pior de todas as dores, a perda de um filho. Mal superou a cota de sofrimento que a vida parecia lhe reservar, enfrentaria o segundo golpe, a morte de outra filha. Mais uma vez, se apegou ao espiritismo para dar sentido a tantas lágrimas. Hoje, ela é vice-presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o primeiro que Chico Xavier ajudou a fundar, em 1927. Nesta entrevista, Célia conta como se pode vencer tamanha tragédia e ainda manter a alegria de viver. Aos 3 ou 4 anos de idade, quando a minha mãe teve um dos 17 filhos, eu me lembro que ele foi na nossa casa lá na Fazenda Modelo, onde meu pai e ele trabalhavam. Ele foi levar um enxovalzinho de presente para minha mãe. E esse enxovalzinho exalava um perfume maravilhoso. Me chamou a atenção aquela presença tão meiga e tão diferente dos homens amigos do meu pai que visitavam minha mãe. Porque os amigos do meu pai ficavam na sala e as esposas iam no quarto. Aquele homem era diferente. Ele entrava e sentava ao lado da cama da minha mãe e fazia visita. Os primeiros 5 anos da minha vida eu passei na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava. Tenho lembranças dessa época. Depois aqui no Luiz Gonzaga por um pouco tempo. E quando o Chico foi embora de Pedro Leopoldo eu tinha 8 anos. Mas a gente sempre ia a Uberaba e ele sempre voltava a Pedro Leopoldo. E quando meu pai desencarnou em 1979, a minha mãe, também amiga do Chico, foi a Uberaba para ver uma mensagem do meu pai. Aí acabava a reunião, minha mãe falava: e aí, Chico, Lico não veio não? Ah, teve aqui, falou que tinha muita gente, não quis dar mensagem, foi embora. Aí daí uns 6 meses a gente voltava e minha mãe: e aí, Chico, Lico não veio não? Ah, tornou passar por aqui, falou: vambora, fala com Lia aí que hoje eu não falo com ela, não escrevo para ela. Aí uns 2 anos depois, a minha mãe orava e falava para o meu pai: para que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? Aí quando a gente chega em Uberaba, 2 anos após, finalmente o meu pai começa a carta para minha mãe: para que tanto barulho? Por que tanto barulho? E o mais interessante é que a minha mãe acreditava tanto na imortalidade da alma, acreditava tanto na continuidade da vida, que ela comentou comigo, uns 2 meses após a partida do meu pai, ela comentou comigo assim: aposto que Lico está lá com Josefa Perdigão, que era uma amiga linda que tinha desencarnado, já estava lá na parte espiritual há algum tempo. E nós sabemos, e o Espiritismo evangélico cristão nos ensina isso: a morte é muito menor do que o amor que une as pessoas. E nós vamos rever os nossos amigos, os nossos familiares. E a minha mãe se viu enciumada com esses encontros que meu pai poderia ter com esses amigos, essas amigas que estavam no plano espiritual. Então, o meu pai, no final da carta, pede minha mãe em casamento de novo e diz a ela que estava esperando por ela do lado de lá. Impressionante que quando o meu filhinho volta para a pátria espiritual, ele caiu da garupa da bicicleta da babá em 83 e durante 3 horas ele desencarna. E a gente foi a Uberaba ver o Chico. E eu pude sentir, então, pela primeira vez, o que era um Chico Xavier, porque até então era o amigo do pai, era o professor. No Réveillon de 84, que quando eu consegui chegar perto do Chico, já era 3 minutos para meia-noite, e eu estava em frangalhos, 4 meses que meu filhinho tinha ido embora.
e eu não consigo nem cumprimentá-lo. Eu abaixo na frente dele, coloco os 2 cotovelos no joelho dele e choro, abaixo a cabeça e choro. E nessa hora eu sinto um bem-estar enorme. E quando eu sinto esse bem-estar enorme, as mães que já perderam filhos sabem o que eu estou dizendo. 4 meses eu estava com a garganta apertada, era como se mãos de ferro estivessem apertando meu coração. E quando eu chego perto dele, que eu choro ali, quase no colo dele, eu sinto um bem-estar muito grande e eu começo a pensar assim, as pessoas têm razão. Estar na aura de Chico Xavier é tomar um banho de amor e luz. Esse bem-estar que eu estou sentindo aqui agora é esse banho de amor e luz que eu estou tomando. E eu me acalmo e levanto os olhos para ele, ele fala assim para mim, não sou eu não, minha filha. Quer dizer, ele havia lido o meu pensamento. Ele diz, não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. O consolo que ele me trouxe dessa perda é algo inenarrável. E o Chico me disse assim, você perdoou a babá, né, minha filha? E eu olhei nos olhos dele, porque realmente eu havia perdoado a babá. E eu olhei nos olhos dele e falei, perdoei, Chico, eu perdoei a babá. Ele falou, pois é, você pensa que você fez muito de ter perdoado? Você deveria ter agradecido que foi das mãos dela que ele caiu e não das suas. Nem você nem seu marido teria suportado o remorso. Dizia, seu filhinho tinha que voltar mesmo para casa com queda ou sem queda. E então você tem que agradecer a babá por ter sido ela o instrumento do que já ia acontecer mesmo. Há 3 anos e meio, a minha filha Mariana volta para casa com uma dengue hemorrágica que a leva em 3 dias. Ela estava com 27 anos, uma menina linda, estava noiva, e o nosso mundo como que desaba novamente. Eu voltava para casa, meu segundo filho, minha segunda filha. E o meu marido me disse assim, o que vai ser de nós agora? Chico não está mais aqui. E eu falei com ele, a gente não precisa mais. A gente já sabe toda a dor que a gente vai sofrer, mas a gente já sabe que é possível superá-la. Na obra de Chico Xavier, no Espiritismo Evangélico Cristão, as mães temos encontrado todo o suporte necessário para a nossa resignação, para o nosso reequilíbrio. Sem um abraço do Chico. Exatamente. E todo esse trabalho de pesquisa das perguntas originou o livro que trouxemos aqui hoje, Diante da Vida com Chico Xavier. Esse livro não é um livro de transcrição de respostas. Nós fizemos uma seleção e comentamos os trechos das respostas. Então, são muitos assuntos, né? Como nós selecionamos 20, como vocês viram, e dentre esses 20, dentre esses assuntos selecionados, nós extraímos trechos das respostas para comentar. Então, o livro que está em itálico são respostas do Chico, que está normal a letra, são comentários que fizemos, ligando o assunto às obras básicas do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Mas o nosso Emmanuel, que produziu tanta coisa extraordinária, produziu, como disse a vocês, livros densos, longos, textos longos, como também produziu obras compactas e numerosas mensagens. E entre elas existe uma mensagem que está no livro Companheiro, que é um livro que vocês vão encontrar com facilidade. Ele é um livro de bolso, agora foi transformado em tamanho normal, e ele diz no prefácio, Emmanuel, que esse livro é para atender pessoas que solicitavam um livro para respostas rápidas. Quando a gente não tem muito tempo para ler, quando a gente quer ler rapidamente em poucos minutos. E aí originou o livro Companheiro, que tem 20 mensagens, todas com capítulos curtos, compactos, com parágrafos bem compactos. E nesse livro está a mensagem Tensão Emocional, que nós transformamos num livro, a mensagem Tensão Emocional. Nos primeiros 4 parágrafos, Emmanuel relaciona os problemas humanos com frases curtas. E a partir do 5º parágrafo, ele vai apresentar a solução para as tensões emocionais. E nós transformamos aquele capítulo nesse livro, Tensão Emocional, comentando cada capítulo. E se buscarmos ainda o Livro dos Espíritos, vamos encontrar na questão 575,
Como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. E aí está novamente embasada a vida de Chico Xavier. E se... Acabou o arquivo aí? E se quiserem saber mais sobre Chico, este livro aí também está para download gratuito, junto com aquele do suicídio, uma epidemia silenciosa. Se vocês acessarem esse site do ID, vocês poderão baixar ou imprimir ou baixar no computador, no celular, o livro Preces e Orações com Chico Xavier. E a gente vai encontrar um farto material para todos nós. Nós trouxemos aí, infelizmente não deu para todo mundo, mas a maioria pegou, o jornal Tribuna do Espiritismo, que é um trabalho produzido pelo Instituto Carlos Schutt, lá de Matão, de distribuição gratuita. E toda a receita com a venda dos livros é destinada à produção do jornal. Ele vai no Brasil todo, hoje está indo para 500 endereços. Então, toda a receita dos meus livros vai para a manutenção do jornal, cujos patrocínios não são suficientes. Mas eu quero encerrar a minha palestra com um convite a vocês. Agora aquele clipe. Nós trouxemos os livros, estão à disposição. E como nós falamos de Chico Xavier, nós gostaríamos de encerrar com uma prece de gratidão ao nosso Chico. Nunca por idolatria, ele não precisa disso, nem deseja isso. Mas como dissemos no início, por gratidão. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com bastante gratidão no coração a esse ser iluminado que nos enviou ao Brasil, a esta criatura humilde e simples que nos ensina a viver com desprendimento, com bondade, com humildade. Um homem que dedicou a sua vida e os seus dias pela causa da doutrina espírita. Poucos de nós sabemos, mas dos mais de 450 livros psicografados, ele escreveu um livro pelo menos 3 vezes cada um. Primeiro, a psicografia. Depois, a revisão para decifrar algumas palavras que ficaram inelegíveis. E também era preciso, às vezes, consultar os espíritos para saber o que estava escrito ali. E era a segunda leitura do livro, a segunda escrita, e depois a datilografia, numa época que não tinha digitação. Eram madrugadas afora, um trabalho que ninguém pensa. Mas foi feito pela dedicação de um homem numa época de dificuldades. E esses espíritos de escola, dificuldade para eles é o gancho do trabalho. Espíritos nobres, irmãos mais amadurecidos, que surgem no nosso caminho evolutivo como guias, como orientadores, como luz a iluminar o nosso caminho. Por isso, Chico, onde estejas, meu amigo, nosso irmão, receba as nossas vibrações de gratidão desse instante, no aniversário desta casa, que igualmente honra a doutrina espírita, honra o seu nome, e faz este esforço para difundir o conceito imortalista da vida, como nos orientou Emmanuel. Por isso, Jesus amado, mestre de nossas vidas, leve até Chico as nossas vibrações. Chico, receba nosso abraço de carinho e gratidão. Obrigado por estar entre nós, por ajudar na nossa mendicância, por ter estado conosco, nos trazido tantas informações abençoadas e consoladoras. Aos espíritos que aqui trabalham nesta casa, a nossa gratidão por esse instante. Aos benfeitores que acompanhou o grupo de Lucélia, igualmente irmãos amados que acompanharam este grupo, abençoa-lhes o retorno, abençoa os diretores desta casa, para que permaneçam ativos no trabalho, entusiasmados com a dinâmica espírita, sempre abertos àqueles que organizaram o mês espírita, à dedicação de cada um nesses 20 anos de trabalho. Jesus amado, muito obrigado, Senhor,
pela tua presença, pela tua grandeza, pela tua bondade, pelo amor que dedica a todos nós. Quando pensamos no seu amai-vos uns aos outros, normalmente esquecemos o complemento do seu convite, quando nos diz, como eu vos amei. Vamos pensar nisso. Como é que Jesus nos ama? Como é que Ele nos amou? Podemos sintetizar esta reflexão em 3 respostas compactas. Ele se importou conosco, se importa conosco, respeita nosso estágio de amadurecimento e nunca nos pede nada em troca. Assim agiu o Chico também. Importa-se com cada pessoa que ele procura, respeita a condição de cada um e nunca pede nada em troca, justamente pelo desprendimento. Que Jesus nos abençoe a todos.